Livro de Salmos, capítulo de número 35. Fiquei com a missão desse salmo aqui, que ocupa 2 páginas da sua Bíblia. Eu espero que eu não corra demais, mas nós possamos. E é interessante, eu estava estudando esse salmo, eu não gostei muito desse salmo. Mas por quê, pastor? Porque esse salmo se trata de enfrentando inimigos perigosos. Pergunta para o seu irmão, se tem algum inimigo perigoso na sua vida? Pergunta para ele. Eu pensava também que não tinha, Eu sempre gostei de viver naquela cosmovisão, de procurar paz, empenho para alcançá-lo, Todos em amor, mas muitas das vezes existem pessoas que não estão muito interessadas no seu bem-estar. Nós precisamos nos encher da sabedoria que vem do alto, da palavra de Deus, buscar ânimo e encorajamento para enfrentar nossos inimigos perigosos, amém? Livro de Salmos, capítulo de número 35, você achou? Eu vou ler os versículos ímpares, eu peço por gentileza que você leia os versículos pares. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Seja como a palha que o vento leva impelindo-os o anjo do Senhor. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivos abriram uma cova contra mim. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu nem sei. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva os leões, a minha preciosa vida. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defenda a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Não digam eles no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos juntos. E a minha língua celebrará a tua justiça, o teu louvor todo dia. Glória a Deus.
feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante de mais um capítulo do livro de Salmos para meditar e aprender mais de Ti, ó Pai. Fala a cada um de nós. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentar. Sempre existiu uma ingenuidade muito grande em mim de ignorar o desejo deliberado do mal das pessoas contra mim. Eu pensava, o que faria uma pessoa não gostar de mim se eu fizesse mal para ela? Concorda comigo? Então, logo recapitulava. Então, às vezes, quando a gente era criança, a gente brigava, se desentendia, pedia desculpa e continuava brincando. Eu acho que isso é a melhor coisa que existe na nossa infância, é a nossa capacidade de perdoar tão fácil. Tirando algumas particularidades de pessoas com questões, de problemas mesmo, de caráter, de personalidade, mas na sua maioria, quando somos crianças, somos muito fáceis de perdoar. Mas, por sua vez também, eu sou uma pessoa totalmente contra a síndrome do cristão perseguido. Muitas pessoas defendem bandeiras em denominações de teologia, onde todos têm inveja de você, onde 24 horas por dia estão invejando você. Eu também não me acho que eu seja a última bolacha também, do último biscoito da embalagem. Eu não me penso dessa forma também. Mas existem pessoas usadas por Satanás, que deliberadamente querem ver você muito mal. Se possível, querem tirar a sua vida. Durante 12 anos na minha empresa, foi muito interessante. Eu tinha uma pessoa muito querida, um profissional que veio com um time de 8 pessoas de uma outra empresa, e eles vieram com um salário mais alto, porque aquela empresa tinha um salário mais alto. E eu pensava que ele era meu amigão durante 12 anos, ele sempre falava que eu me chamava de águia, porque eu era muito rápido nos meus atendimentos, ele me solicitava, pedia que eu sempre atendesse com ele. E depois de 12 anos eu descobri que ele foi responsável por eu nunca ter recebido uma promoção na minha empresa. Porque se eu recebesse, como eu sabia mais do que o time dele que veio da outra empresa, se eu ganhasse a promoção, eles poderiam demitir alguém do time deles que tinha um salário mais alto. Então, para proteger a equipe dele, ele sempre manteve escondido da empresa o meu conhecimento técnico. Então, depois saí da empresa pensando que eu tinha um amigo, mas eu podia ter tido uma vida muito mais confortável, uma diferença de quase R$3.000 salarial. Durante 12 anos, eu deixei de receber essa diferença e eu pensava, e eu precisei demorar muito para entender. Eu precisei virar pastor praticamente, para perder a ingenuidade do meu coração, mas entender uma coisa, que independente das pessoas que permitem ser instrumentos nas mãos do diabo para se levantar contra você, você tem um Deus muito maior. É sobre isso. Davi estava enfrentando pessoas que iam ao ouvido do rei Saul para jogar lenha na fogueira daquele espírito maligno que já tinha tomado a conta do rei Saul, que tinha uma inveja tremenda de Davi. E você vai ler ao longo do texto pessoas as quais que, quando enfermas, usar pano de saco era uma amostra de total humilhação, de condolência com a pessoa que estava passando por uma luta, seja um luto, alguma coisa. Então ele diz ao longo do seu texto, eu estava ali com minha cabeça no peito daquelas pessoas, no meio da doença, da tristeza, da angústia daquela pessoa, e são essas pessoas que agora zombam de mim. Pessoas que tinham um amor tão grande no coração dele. Aí você pode perguntar, pastor, então quer dizer que eu não posso confiar em ninguém? Não é isso que eu quero dizer para você. Mesmo assim, porque se você viver dessa forma, nós não viveríamos. Mas eu tenho que dizer para você que o primeiro local onde seu coração deve estar 100% é nas mãos do Senhor. Antes de você pensar em colocar o seu coração na mão de uma pessoa, mesmo porque a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Mas é natural do nosso caráter, é normal nos apegarmos, nos afeiçoarmos, confiarmos em pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para você, não fique triste, mas o texto diz, eu preciso ler a palavra de Deus na sua totalidade, você ao longo da sua vida poderá ser traído, muitas das vezes por pessoas a quem você tanto ama, pessoas tão queridas, e o que vamos fazer? Nos desesperar? Fala para o seu irmão, não, nós vamos confiar no poder do nosso Deus. Durante 10 anos durou essa perseguição de Saul. Como era doloroso, eu creio, para Davi, ser perseguido por uma pessoa a quem ele admirava, a quem ele era servo,
alguém para quem ele prestava serviço, alguém que lhe era querido. E olha, ao ponto de que ele teve a oportunidade de tirar a vida em um certo momento. Saul vai aliviar as necessidades dele numa caverna, mas Davi sempre soube que quem justificava ele era Deus. Ele não precisava de vingança, porque muitas das vezes nós queremos nos vingar de quem nos trai. Quem já sentiu algo assim na sua vida, diga amém. Olha quantas pessoas tranquilas de coração em nosso meio. Eu lembro de uma certa vez que eu tive uma atitude que eu não gostei. Você já fez alguma coisa que você não gostou de ter feito? Eu não gostei. Uma certa vez, uma pessoa pegou uns papéis de uma época do meu pai era vivo, e começou a falar assim: veja como a igreja abandona os idosos no final da sua vida. Aí eu, logo mexeu no meu coração, quis dizer que o ministério do meu pai abandonava os idosos. Aí eu fui procurar o diácono Mário e me lembrei, o filho daquele senhor começou a constranger a nossa liderança para não ir mais na casa daquele senhor visitar, e pediu que não fôssemos mais àquela casa. Peguei o telefone, me alterei, rasguei o verbo e disse o seguinte: sabe o que é isso? É esse lixo todo dentro de você, que você precisa provar que as pessoas são piores que você. E lasquei a lenha. Depois ela foi a público, fez uma desculpa pública, na ocasião. Mas eu vou fazer uma pergunta para você: quem foi exaltado? Deus ou o diabo? Você entende isso? Essa pregação é um pouco para o seu pastor, porque eu não gosto de injustiça. Mas nós vamos aprender aqui ao longo desse texto que Davi não estava nem um pouco preocupado em fazer justiça com as suas próprias mãos, mas ele o tempo todo invocava o nome do Senhor. Porque olha o que o versículo 11 fala, dá para ler o versículo 11. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu nem sei. Eu nem sabia o que tinha acontecido no passado da igreja. Se não fosse o diácono Mário, meu pai ia morrer com a reputação dele manchada, sem poder eu dizer, mas para onde, o Mário, eu não sei quantos anos você vai viver não, mas eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua memória. O Mário me explicou: não, pastor Vitor, nós somos proibidos de ir até a casa daquele irmão. E esse tipo de coisa te revolta, porque sabe o que veio no meu coração? Eu não tinha nem como defender a imagem do meu pai morto se eu não lembrasse do que tinha acontecido nesse episódio. Porque a nossa igreja tem um cuidado gigante de amor e carinho com aqueles que hoje não estão mais aqui. Muitas pessoas recebem Santa Ceia em casa, uma palavra de amor nossa, porque é o mínimo. Ser família, ser igreja é isso. Mas as pessoas vão dizer coisas que você não fez. As pessoas dirão coisas que você nem sabe do que se trata. E você precisará pedir de Deus força para não agir na carne contra essas pessoas. E veja que extraordinário. O primeiro momento agora, Davi, ele não vai reclamar com as pessoas, é o que nós fazemos muitas das vezes errado. Quando as pessoas nos tiram do eixo, como costumamos dizer: ó Senhor, versículo 1, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Esse embraça é levantar, erguer, sustenta. Era aquilo que mantinha o escudo levantado. O escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexames aqueles que buscam retirar a minha vida. Eu já vi uma pessoa me olhar com os olhos de sangue, como se quisesse tirar a minha vida, só de raiva. Como é que se vê como são as pessoas? Retrocedam e sejam envergonhados que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva. Por mais difíceis que sejam as afrontas que venham contra você, o cristão, ele não trabalha na força do seu braço. Todo cristão confia, crê e tem que ter fé, que é Deus que batalha as minhas guerras. Porque entenda bem, quando você é cristão, vão acontecer coisas na sua vida que você não entende. Pessoas vão ficar com raiva de você que antes nunca ficaram com raiva de você. Existem pessoas que só pela presença do Espírito Santo de Deus, as trevas que existem nela, fazem ela ranger os dentes. Por mais que você diga que não, eu tive que aprender isso com o tempo. Eu ignoro, como eu falei, como é que pode? Só fiz amor por aquela pessoa. Eu tive uma pessoa que durante 3 anos militou contra a igreja da internet, que eu, duro, peguei o celular da filha dela e fui consertar para ajudar, porque estavam passando necessidade. Então esse tipo de sentimento começaram a gerar uma revolta no meu coração, eu perguntando: Senhor, por que essas pessoas se levantam? Senhor, amei, cuidei. Ele fala, deixa eu pegar o texto aqui rapidinho, volta para o texto básico, por gentileza, se eu achar rápido aqui a passagem. Cadê? Achei. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Ou seja, ele tinha condolência por aquela pessoa, afligia minha alma com jejum. Eu jejuava, Davi jejuava por aquela pessoa e reclinava sobre o peito.
Portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropeçei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. As pessoas vão fazer festa, muitas das vezes, está longe o microfone? Muitas vezes as pessoas vão fazer festa contra você, porque por você ser uma pessoa gentil com ela, ter sido boa com ela, mas existem pessoas que simplesmente têm o prazer de chatear. E não fique triste comigo, você vai ter que aprender a lidar com isso. Fala com seu irmão, você vai ter que lidar com isso. É chato, é triste. Então do verso 1 ao 10, Davi está endereçando o seu clamor ao Senhor. Ele não pede coisas para ele, não. Ele fala, Senhor, eu quero me livrar dessa situação, eu tenho um problema. Ele não chega com fala doce, com fala mansa, ele fala, Senhor, batalha a minha guerra, levanta o escudo, derrota o meu inimigo, é isso que eu preciso. E muitas das vezes você vai ter que acordar de manhã e falar, Senhor, derrota o meu inimigo. Se eu puder salvar, glória a Deus. A primeira coisa que eu preciso é que a boca do meu inimigo seja calada, porque o diabo vem para matar e destruir. Então nós temos que entender, você não é daqui, você não é desse lugar. Eu fico triste com a igreja que acha que aqui nós temos que nos ajustar. Não, aqui eu tenho que sobreviver, porque Deus nunca escondeu de nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom. Davi tinha essa convicção no coração dele, ele sabia quem era o Deus dele, mas ele sabia também que ele ia passar por poucas e boas. E ele nem tinha errado ainda com Betseba, ele ia cometer essa gafe mais à frente, mas já estava sendo peneirado. Então continuamos. E do versículo 11 ao 17, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para o Senhor, nós já lemos todo o perigo que ele enfrentava. Ele vai mostrar tudo o que as pessoas faziam com ele. Então, entenda bem, antes de você ir resmungar com alguém de um mal que alguém fez contra você, conta para o Senhor primeiro. Conta para Jesus, não tem que conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se reste não se desanime com a sua cruz, conta para Jesus. Legal, eu lembrei dessa. Isso aqui é da minha infância, essa música. Mas o crente tem que aprender a ser assim. A internet está cheia de igreja brigando com a outra, fazendo escândalo com a outra, que o pastor tal, discutindo assuntos tão supérfluos, enquanto vidas estão indo para o inferno por ver o mau testemunho da igreja. Nós temos que entender, o mundo está olhando para nós, e se nós pregamos um Deus de paz e estamos em guerra, nós somos incoerentes com a palavra de Deus. Logo, o mundo não vê um testemunho, como canso de falar isso, nós somos cartas vivas, o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a sua vida, o mundo olha a sua vida. É assim que o mundo vai validar ou não a maravilha que é a salvação, a glória de Deus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, a glória de Deus em nós. É isso que o mundo vai ver em nossos corações. Eu estou um pouco empolgado, preciso acelerar um pouquinho aqui minha voz. Mas a situação de Davi estava muito pior que a nossa, porque tinham pessoas querendo matar ele. Graças a Deus, no máximo que você tem alguém que roubar o seu emprego, querendo atrasar a sua vida, mas aqui no caso, queriam tirar a vida dele. Mas no versículo 18, tem algo que eu gostei muito, que olha qual era a preocupação de Davi. Enquanto tudo estava ruim, enquanto tudo estava difícil, 10 anos, durante 24 horas por dia, suportando e fugindo de Saul, e não só o rei, mas todo o time que Saul reuniu para perseguir a ele, e diz o seguinte: renderei graças na grande congregação. Ele não estava preocupado em se isolar, ele estava preocupado em chegar em meio ao povo e celebrar o Deus que manteve ele durante os 10 anos livre e com provisão. Ele não só conseguia ser liberto da perseguição, como ele também era sustentado em todo momento. Não faltou alimento para ele, não faltou provisão, mas foram 10 anos difíceis. Não estou dizendo para você que você vai passar 10 anos difíceis, não, por favor. Não é teologia da sofrência, não gosto disso. Mas, às vezes a gente está reclamando, às vezes a gente está murmurando contra o Senhor, enquanto o Senhor não permitiu que faltasse nada na sua vida. Então a preocupação de Davi o tempo todo foi de dar glórias a Deus no meio da congregação. Não era faltar culto, não era se isolar num quarto sozinho para reclamar de Deus, não, mas era para estar no meio do povo, dizendo que Deus é bom, dando graças a Ele. Te louvarei no meio da multidão poderosa. É isso que ele estava dizendo, mesmo em meio a toda a perseguição que ele estava sofrendo. Deus mandava provisão, Deus mandava livramento, e a gratidão
daquele que vê Deus está no meio das suas lutas. Será que você consegue ver Deus no meio das suas lutas? Pergunta para o seu irmão, você consegue ver Deus no meio das suas lutas? Porque a primeira coisa que você pensa, eu estou em pecado. Eu detesto essa teologia do pecador, né? Que muitas das vezes a gente teve isso ao longo do passado da igreja. Toda vez que a pessoa passava por lutas, enfermidade, vinha dizer, está em pecado, irmão. Mas nós não somos ignorantes a respeito disso. Salomão nos diz no livro de Eclesiastes, o mal vem sobre justo e iníquo. A diferença é que o justo anda de mãos dadas com o Senhor, mesmo no vale da sombra da morte. Essa é a grande diferença. E no versículo 19 diz o seguinte, não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisquem os olhos que sem motivo me odeiam. O ódio infundado, sem motivo algum, que aqueles que são filhos do diabo podem ter contra você. Tenha em mente isso. Não fique no seu coração sofrendo, porque isso adoece a sua alma, você se perguntando o tempo todo, por que aquela pessoa não gosta de mim? Você tem que se preocupar com uma pessoa que gosta de você. Deus. Jesus não agradou a todos, falei isso domingo, e ele era perfeito. Então, não estamos aqui na terra para agradar a todos, estamos aqui para agradar a Deus. Fazer o bem, amar, é claro, temos que ser simpáticos, ser boas pessoas, mas o diabo não gosta de você. E se uma pessoa é um instrumento nas mãos do diabo, é uma pessoa que você vai vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus, não na força do seu braço. Versículo 20. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Infelizmente, poderá haver pessoas que vão criar coisas contra você, apenas para te fazer mal, de forma deliberada. Eu demorei a entender isso na minha vida, mas existem pessoas que simplesmente dedicam sua vida a servir Satanás para fazer mal e destruir a vida de outras pessoas. Versículo 21. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos tudo com nossos próprios olhos. O pessoal ficava no ouvido, Saul, já viu o termo que os jovens usam, colocando pilha, né? Botando pilha, é isso aí, vamos pegar ele, vamos, Isás. O tempo todo ficavam no ouvido dele. Infelizmente, no seu ambiente de trabalho poderá acontecer isso muitas vezes. Foi como o meu caso foi o silêncio, foi a inércia, me impedindo de crescer profissionalmente. Mas Deus tem os seus planos na vida de cada um. Eu não posso, em hipótese alguma, também achar que, Senhor, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes, um pouco mais pode encher nosso coração de vaidade. Então, às vezes, Deus nos dá aquela quantidade certa do pão, para que em nenhum momento venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos mantemos fiel à palavra do Senhor, amém? E, versículo 22 ao 26, agora ele pede. Primeiro ele pediu a defesa, agora ele pede para Deus tratar com cada um dos seus inimigos. O melhor vingador para mim. Tem Vingadores, né? Que tem esse filme. Para mim a melhor vingança é aquela que vem do Senhor. Deus trata com cada um. Fala para o seu irmão, Deus trata com cada um. É claro que eu tenho uma oração misericordiosa, porque eu tenho que querer ser para mim, para o próximo, aquilo que eu quero que Deus seja para mim. Primeira coisa que o Senhor liberta, salva. Mas se essa pessoa não tem jeito, cale a boca dela. Se não existe nenhum plano, porque, desculpa te dizer, nossos dias já foram escritos e terminados, né? Antes mesmo da nossa existência. Então eu tenho a plena convicção, inferno também é um destino para aqueles que não amam o Senhor. Então eu oro, Senhor, salva, liberta, restaura, mas por favor, me livra desta pessoa que está roubando a minha paz. Orei 2 meses e aquela vizinha que fez escândalo com a minha cara foi embora da vila, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na oração do justo. Várias vezes tinha um policial que ficava ostentando a arma e me impedindo de sair com o meu carro. Esse Jesus levou, não sei onde está não, né? Então, foi na paz, Jesus Cristo. Ore. Se alguém rouba a sua paz, não se aflija, não se esconda, ore. Deus é quem te livra. Fala para o seu irmão, Deus é quem te livra. E agora, no versículo 27 e 28, é a postura do cristão. Mesmo triste, abatido, perseguido, na luta, louvado seja Deus, ninguém está passando fome aqui, todo mundo está meio corado, né? Tem meu rosto até redondo demais, né? Então, você tem motivo para celebrar a Deus, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma como você espera. Eu creio que você tem um motivo, pelo menos hoje, para poder louvar ao Senhor. Então ele chega no versículo 27 e 28 e fala: cantem de júbilo, se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. Existem pessoas que têm prazer na sua vida.
Existem pessoas que se alegram com você. Eu sou uma delas. Eu torço por você, oro por você todo dia. Eu fico cada um de vocês, cheio de membro de vocês. Quando vocês falam comigo, mandam mensagem. Tem uma irmã nossa hoje, que o filho está aqui, saiu da cirurgia. Eu estou orando, fazendo jejum por você, porque eu amo você. Então, não olhe para aqueles que te perseguem, mas olhe para aqueles que veem a sua retidão, que sabem que você tem um coração segundo o coração do Senhor, e que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor. Será que você pode dar uma glória a Deus? Fala para o seu irmão: glória a Deus, forte aí. Isso! Glorifique Deus na sua vida. Nossos lábios estão se enchendo muito do mal que o mundo faz, do mal que as pessoas fazem. Não, ocupe os seus lábios de glorificar a Deus. É isso que Davi estava fazendo. O que estava acontecendo com Davi era uma injustiça. Deus já havia destituído Saul, e Deus: você vai ser o novo rei. Mas enquanto Deus não tirou Saul do circuito, ele continuou glorificando a Deus pelas suas maravilhas, mesmo que o momento que ele estivesse enfrentando não fosse muito bom. Não era nada bom que ele estava passando. E ele fala: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Em certo momento, aquele que atormentou Davi durante 10 anos, por 2 oportunidades, num acampamento, e no outro momento que ele foi até uma caverna se aliviar, foi ao banheiro, para ser mais elegante, para você entender o contexto. Quando Saul vai, ele tinha que cortar um pedaço do manto dele, mas ele sabia que ele não podia tocar o ungido do Senhor. Mesmo perseguido por lutas, triste, abandonado, traído, ele se mantinha fiel àquilo que a palavra de Deus tinha para ele, porque ele sabia que o Redentor dele vivia, ele sabia quem era o Deus dele. E para encerrar nossa pregação, abre sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 6, para entendermos uma coisa que Davi já sabia, mas quando foi colocado em assunto o templo de Israel, Deus mandou uma palavra para o rei Zorobabel por meio do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, verso 6, achou aí? Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem, na outra versão era nem por força nem violência, nem por força nem violência, mas pelo meu espírito. Estou desenterrando o corinho velho hoje, né? Mas era esse corinho que pegava fogo na igreja mesmo. Diz o Senhor dos exércitos: é o Espírito de Deus que batalha as nossas guerras. Nós precisamos pedir. Eu acho que eu bato tanto nessa tecla nos últimos meses. Esse ano nunca falei tanto em discernirmos, porque às vezes nós estamos dando murro em ponta de faca. Sofremos, passamos constrangimentos, vergonha, porque às vezes nos alteramos, nos aborrecemos, e o alvo do inimigo é roubar a sua paz, é desestruturar você. Por sua vez, isso abala o seu emocional, isso nos adoece. A Bíblia é cura para nós. Eu sou uma pessoa agitada, é cura e é calma, é paz para pessoas agitadas como eu. A Bíblia me ensina e tem me ensinado 24 horas por dia que eu preciso mortificar o meu eu, mortificar a minha carne, se eu quiser viver em paz e não permitir que o inimigo roube a minha salvação. Quem acha que a sua salvação é algo importante, diz um amém. Amém. Glória a Deus. Então, Davi, para mim, é um dos maiores exemplos que nós podemos ter de pessoas que enfrentaram inimigos perigosos. Existem pessoas perigosas, às vezes, na nossa vida, no nosso ministério, que só querem ser um servo de Satanás. Mas você é servo do Deus vivo. E quem vai te justificar, quem vai vencer a sua guerra é Deus. E ele venceu e terminou a vida. Lutou, errou, caiu, pagou o preço por isso. Você pode cair também às vezes, mas Deus nunca solta a sua mão. Todas as vezes que você volta para Ele com o coração quebrantado, Ele está te esperando. Vem, filho meu, vamos recomeçar. A cada manhã a misericórdia se renova sobre a sua vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ô Pai de amor e bondade, não será na nossa força, não será nas nossas palavras,